A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado de São Paulo, tem a honra de apresentar o webinar Liberdade Religiosa na Perspectiva dos Direitos Humanos, evento promovido pela referida comissão com o apoio das Comissões de Direitos Humanos, Direito e Liberdade Religiosa e da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a UAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor Orlando Correia da Paixão, presidente da Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado da OAB São Paulo. Meu áudio. Agora sim, áudio aberto agora. Muito boa tarde a todos. Estamos aqui recebendo a doutora Damares Moura, deputada estadual por São Paulo, advogada, que está saindo de um evento e já ela entrará conosco aqui ao vivo. Inicialmente, em nome do presidente Caio da OAB São Paulo, do vice-presidente doutor Ricardo Toledo, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos, com o apoio também da nossa Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, também da Comissão de Liberdade Religiosa, a qual temos aqui o presidente Dr. Samuel Gomes de Lima, que também nos acompanhará neste evento. Eu dou a abertura oficial, então, a esta transmissão, recebendo a doutora Damares Moura, que vai aqui fazer as palavras iniciais. Pois não, doutora Damares, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, doutor Orlando Paixão, meu querido amigo, que faz uma interlocução, não é, tão eficiente entre a OAB São Paulo e a Assembleia Legislativa. Eu quero cumprimentá-lo, doutor Orlando, pela sua atuação, mas também pela sua amizade e pelo seu trabalho desenvolvido aí em defesa da advocacia, e quero cumprimentar também, agradecer pelo honroso convite que o senhor me formulou. Quero igualmente cumprimentar o doutor Samuel Gomes de Lima, presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, e cumprimentar a todos que acompanham esta transmissão. Eu não consigo identificá-los todos aqui, mas sintam-se todos cumprimentados por meio desta minha intervenção inicial. Muito obrigada, fico à disposição aqui, doutor Orlando. Peço desculpas pelo pequeno atraso em virtude de um outro compromisso aqui de trabalho, do qual eu acabo de sair nesse instante. Muito obrigada, fico à disposição, então, a partir de agora. Pois não, doutora Damares, a gente sabe como a agenda de uma parlamentar, como a senhora é, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, pós-eleição, vários eventos, fim de ano aí já batendo as portas, e os compromissos são imensos. Nós nos sentimos muito honrados de tê-la aqui, da senhora disponibilizar o seu precioso tempo para então colaborar conosco com um tema tão precioso como esse que nós vamos hoje aqui discorrer. Então, em nome da nossa Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado de São Paulo, na pessoa dos nossos vice-presidentes, da nossa secretária-geral da comissão, doutora Alessia, que alinhavou esse evento também, coordenadora do evento, eu queria então passar a palavra para o doutor Samuel, para que ele também possa fazer aqui a sua introdução inicial, trazendo as palavras para a gente sobre tema tão importante quanto o que nós estaremos discorrendo hoje. Doutor Orlando, muito obrigado. Doutora Damares Moura, deputada estadual, aqueles que nos assistem. Realmente é um grande prazer, um privilégio participar dessa discussão, porque de liberdade religiosa é um direito humano, né? E na perspectiva do direito humano, nós temos aí a liberdade religiosa como um bem universal, né? E aqui no Brasil é um direito positivado,
né? Portanto, um direito fundamental, e nós estamos felizes em participar desse momento, onde vamos aí ouvir a doutora Damares com maior profundidade, trazendo esta temática. Muito bom, doutor Samuel. Queria também lhe cumprimentar pelo excelente trabalho que o senhor vem fazendo à frente desta importantíssima comissão. É importantíssima Obrigado. Comissão porque trata-se da liberdade religiosa. Não é liberdade religiosa de A, nem de B, nem de C. É a liberdade religiosa como um todo, lato sensu. Então, é uma comissão de extrema importância, sobretudo pelo nosso Estado democrático de direito, onde a liberdade deve ser um dos pilares fundamentais para que a democracia, a paz, para que os povos vivam com tranquilidade, possa ter. A liberdade religiosa é uma das ações fundamentais que a gente tem sempre que privilegiar para, então, ter um Estado funcionando da melhor forma possível. Queria saudar os nossos amigos que estão aqui nos acompanhando, muitos alunos, muitos professores também. Queria saudar aqui os membros da Comissão de Relações com o Poder Legislativo que estão aqui nos acompanhando. Queria cumprimentá-los e falar para vocês que, na medida do possível, vocês podem mandar aqui comentários, fazer perguntas, que a gente vai, durante o debate aqui, durante a apresentação da deputada Damares, a gente vai compartilhando tanto as questões quanto os comentários que vocês fizerem. E aqueles que puderem, por favor, compartilhem nos grupos essa transmissão, mandem para as pessoas que têm afeição ao tema e outros também que possam gostar do que nós vamos falar por aqui, tá bom? Então, desde já, eu gostaria de passar para a deputada Damares Moura, fazer aqui um apanhado inicial sobre esse tema, que é um tema importantíssimo, relativo à liberdade religiosa, com enfoque nos direitos humanos. Como o doutor Samuel já disse, é sim uma temática voltada para os direitos humanos, para que então a gente possa promover com tranquilidade o nosso Estado democrático de direito. Por favor, doutora Damares, pode fazer a sua introdução, da sua exposição, por gentileza. Bem, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu queria fazer um registro inicial, uma pequena diferenciação entre direitos humanos e direitos fundamentais. Na verdade, os direitos humanos, eles são direitos universais. Eles são reconhecidos como tal, universalmente, mesmo que eles não estejam positivados. Os direitos humanos, eles são extensivos, não é, a todo indivíduo, independentemente da positivação. Os direitos fundamentais, eles são aqueles que foram eleitos, não é, pelo Estado. No caso, o Estado brasileiro, ele elegeu direitos que são fundamentais, ou que ele considera fundamentais para a garantia da dignidade humana. Vamos começar lá pelo artigo 1º da Constituição Federal, no inciso 3º, que traz um dos fundamentos do Estado brasileiro. Um dos fundamentos do Estado brasileiro, dentre outros, mas eu quero destacar aqui, é a promoção e a garantia da dignidade humana. A Constituição é inaugurada com os pilares do Estado e, dentre eles, a garantia da dignidade. O que é dignidade? A gente fala tanto em dignidade humana, é uma palavra largamente utilizada, especialmente neste tempo, não é, doutor Orlando? Dignidade humana é valor. É valor humano. Tudo aquilo que mitiga, que subtrai, que diminui o valor humano, está violando dignidade. Dignidade é valor. E como é que eu subtraio valor? Como é que eu subtraio dignidade? Ou diminuo?
todas as formas de violação de direitos são formas de violação da dignidade humana. E aí, para garantir dignidade, né, a Constituição, no artigo 5º, especialmente no artigo 5º, mas do 5º ao 17º, na verdade, quando falamos de direitos fundamentais, a gente pensa, em geral, no artigo 5º. De fato, o artigo 5º ele concentra, não é? As garantias, as liberdades individuais, elas estão concentradas no artigo 5º. Mas do 5º ao 17º, a Constituição Federal está garantindo direitos fundamentais. Não é? Se nós avançarmos do artigo 5º, por exemplo, ao artigo 6º, no artigo 6º, nós vamos encontrar os direitos sociais, que são aqueles que, sem os quais, e aí eu vou chegar na liberdade religiosa, vocês vão entender. Lá no artigo 6º estão os direitos sociais, são aqueles sem os quais, de nenhuma forma, nós poderíamos falar em dignidade humana, não é? Porque o artigo 6º ele garante as mais fundamentais dimensões, não é, de convivência humana, de dignidade humana, estão lá no artigo 6º. Nós estamos falando de saúde, de educação, de segurança, de habitação, de esporte, de entretenimento, não é? Então, saúde, educação, segurança, habitação e entretenimento, enfim, né? O indivíduo precisa também de participar da vida social desta forma. Agora, vamos retornar ao artigo 5º. No artigo 5º estão as garantias e as liberdades individuais. E vamos para o inciso 6º, 7º e 8º. E aí eu estou chegando agora na liberdade religiosa. Então, o artigo 5º trata da liberdade de ir e vir, liberdade de propriedade, né? Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e garante a liberdade religiosa nas suas mais múltiplas dimensões. Porque liberdade religiosa não é tão somente, doutor Orlando, o direito de escolher uma religião. Não é. Eu quero citar aqui a professora doutora Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, que, aliás, na semana passada, fez uma brilhante sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, exatamente para defender a prestação alternativa ou direito de invocar objeção de consciência em razão de crença religiosa. A doutora Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, ela trata da liberdade religiosa, não é, sob uma perspectiva dimensional. Então, ela diz que a liberdade religiosa tem 3 dimensões. A dimensão subjetiva, e normalmente a dimensão subjetiva da liberdade religiosa é aquela sobre a qual as pessoas mais se concentram. Então, a dimensão subjetiva é o direito de escolher. Ninguém pode interferir no meu livre direito de escolher qual a religião eu quero professar. Essa é a dimensão subjetiva. Aliás, essa é indevassável, viu, doutor Orlando? É tão interessante isso, a dimensão subjetiva da liberdade religiosa, que ela é indevassável, a ponto de, eu quero citar aqui um psicólogo judeu que sobreviveu ao campo de concentração nazista, muito conhecido, Viktor Frankl, né? Ele declarou, após sobreviver, que tudo pode ser tirado de um homem. Tudo. Porque quem viveu os horrores do nazismo, né, lhes foi retirado tudo. Liberdade. Lhes foi retirada a segurança. Lhes foram violadas
todas as formas de integridade física, moral, espiritual, emocional, né? Qualquer forma de integridade humana, né, foi violada, ou as integridades foram violadas, não é, no nazismo. E ele sobreviveu e pôde afirmar que tudo pode ser retirado de um homem, menos a última das liberdades humanas, o direito de escolher o seu próprio caminho. E ele prossegue, sob quaisquer das circunstâncias dadas, o direito de escolher a sua própria atitude. Quem pode nos retirar a dimensão subjetiva da liberdade religiosa, que é o direito de escolher livremente? Ninguém. Nem o Estado, nem indivíduos, autoridades, sejam civis, sejam religiosas, ninguém pode retirar. Porque eu posso, no recôndito da minha consciência, fazer uma escolha religiosa indevassável, que ninguém toma conhecimento. Acontece que a liberdade religiosa, que é contemplada somente por essa dimensão, ela padece, não é? Das outras dimensões que eu vou mencionar aqui, que a doutora Maria Cláudia trata, né? Ela trata da dimensão social. O que é a dimensão social da liberdade religiosa? É o direito de divulgação. Então, nós cremos e queremos nos expressar. É o direito de expressão religiosa. É o direito de dar publicidade, se eu desejar, à minha crença religiosa. E aí está incluído nesse aspecto, ou nesta dimensão, o direito de pregação religiosa. O direito, inclusive, doutor Orlando, embora muitas pessoas atribuam, não é, ao proselitismo religioso alguma coisa negativa, proselitismo religioso, ele é direito. Você tentar converter alguém, sem constrangê-lo e sem lhe causar qualquer tipo de sofrimento ou constrangimento, a melhor palavra é esta, é legítimo. É legítimo. Fazer proselitismo religioso é legítimo. E o proselitismo religioso, desde que respeitadas ou respeitados os limites da dignidade do outro, da escolha do outro, da liberdade do outro, da segurança do outro, das questões que envolvem a sua integridade moral, o proselitismo religioso é legítimo, está dentro da dimensão social da liberdade religiosa, né, que é o direito de propagar, é o direito de fazer pregação religiosa, se for o caso, se alguém desejar fazer. E a outra dimensão é a dimensão organizacional. As pessoas escolhem, as pessoas divulgam, o grupo quer se organizar em torno da religião e eles têm o direito de instituir ali um espaço religioso, seja uma capela, seja uma sinagoga, seja uma mesquita, seja um terreiro, seja uma catedral, é um templo religioso. Essa é a dimensão organizacional que está garantida aqui em nosso país. Então, dizendo isto, eu retomo os incisos 6º, 7º e 8º do artigo 5º da Constituição Federal. O inciso 6º, ele talvez seja o mais principiológico. O que é liberdade religiosa no contexto da Constituição Federal de 88? O inciso 6º diz que é inviolável. Olha que coisa extraordinária. É inviolável a crença e a consciência. E diz mais, que os locais de culto e as suas liturgias estão protegidos. E aí eu vou entrar num outro aspecto interessante aqui, doutor Samuel e doutor Orlando e os que me ouvem. O Estado é laico, correto?
Aí a gente retoma a Constituição de 1891, que é a Constituição da República, ou republicana, né, que logo depois da proclamação da República, 3 anos depois, separou o Estado da Igreja, a partir, inclusive, de um decreto, não é? O decreto 119A. O Estado brasileiro é laico, o Estado é separado da Igreja. Acontece que Estado laico, no modelo que nós adotamos aqui no Brasil, ele é tão somente um Estado neutro, um Estado que não interfere nos negócios da religião e, por conseguinte, a religião não deve interferir nos negócios do Estado. Por outro lado, doutor Orlando, olha que modelo interessante de laicidade estatal que nós temos no Brasil. O inciso 6º do artigo 5º diz que os locais de culto e suas liturgias estão protegidos. Quem é que protege o fato religioso no território brasileiro? É o Estado. Então, o Estado é neutro no sentido de não promover, está lá no artigo 19 da Constituição Federal, no sentido de não promover, de não subsidiar, não é? De não estabelecer convênios, a menos que sejam convênios para o bem público, não é? Com organizações religiosas. Por outro lado, o Estado tem o dever de proteger o fato religioso no seu território. Então, essa neutralidade não significa rejeição do fato religioso. Né? Essa neutralidade significa não promoção da religião por parte do Estado. Mas o Estado, ele deve garantir, ele deve proteger o fato religioso em seu território. Os templos religiosos, as suas liturgias estão protegidos pelo Estado. E vamos agora para o inciso 7º do artigo 5º, que ainda trata da liberdade religiosa. São 3 incisos. E eu estou querendo dizer com isto o quê? Eu estou querendo dizer com isto que o Estado brasileiro, ele elegeu o direito à liberdade religiosa como um direito fundamental. Embora o direito à liberdade religiosa seja um direito humano, universal, né? O Estado brasileiro positivou, o Estado brasileiro elegeu como direito fundamental. E o inciso 7º, ele trata da assistência religiosa aos locais de internação coletiva. Quais são os locais de internação coletiva? Leia-se quartéis, leia-se hospitais, leia-se presídios, que são lugares de internação coletiva. Né? E a Constituição Federal garante a assistência religiosa nesses locais, exatamente para garantir igualmente para todos, mesmo aqueles que estão privados da liberdade de ir e vir, como os condenados que cumprem pena em locais de internação coletiva, que são presídios, né? Está garantido ou garantida a esses indivíduos a sua liberdade religiosa por meio da assistência religiosa nesses locais. E eu defendo, doutor Orlando, que essa assistência religiosa a ser prestada nesses locais de internação coletiva, ela deverá ser prestada pelo líder religioso da confissão do indivíduo. Se eu tenho uma confissão religiosa, eu não quero que a assistência religiosa me seja prestada por um líder religioso de outra confissão. E aí nós temos muita dificuldade ainda aqui no Estado brasileiro com relação a este aspecto, aos embaraços e impedimentos que ainda são promovidos para impedir o cumprimento pleno desta garantia constitucional, que é o de assistência religiosa. Então, às vezes, alguns líderes religiosos têm acesso aos seus fiéis que estão internados, mas há outros líderes religiosos que, de forma discricionária, não têm acesso a esta assistência religiosa que foi garantida a todos, guardadas, e aí eu vou finalizar com isso, guardados os limites do exercício de todo direito. Vocês vão entender o que eu estou falando, não é?
O exercício do direito, ele não é absoluto. Exercício de direito, ele precisa contemplar a dignidade do outro, e todo exercício de direito que viola a dignidade de outrem está extrapolando o limite do exercício do direito, não é? E também resguardadas as garantias da saúde, da segurança e da ordem pública. Nenhum exercício de direito será tolerado, mesmo os direitos constitucionais fundamentais, como este que nós estamos tratando, nenhum deles será tolerado se violar saúde pública, ordem pública e segurança pública. Então, a assistência religiosa em locais de internação coletiva precisam respeitar ordem, saúde e segurança. Onde isso está escrito? Está escrito lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 12, ao garantir liberdade religiosa, não é? Limita o exercício dessa liberdade quando violar estes direitos que são igualmente fundamentais. Então, vamos agora para o inciso 8º. O inciso 8º diz que ninguém será privado de direitos em razão de sua crença religiosa. O inciso 8º é interessantíssimo para a liberdade religiosa. Por quê? Porque ele garante a prestação alternativa que foi objeto do julgamento da semana passada do STF, em 2 recursos extraordinários. Um recurso foi interposto pela União e outro recurso foi interposto por um religioso. Não é? Então, ambos os recursos buscavam invalidar a prestação alternativa cumprida por um religioso. O outro recurso buscava garantir a prestação alternativa a ser oferecida a um religioso. Ninguém será privado de direitos em razão de sua crença religiosa, a menos que este indivíduo se recuse a cumprir uma prestação alternativa em razão ou de convicção religiosa, ou política, ou filosófica. Explico melhor. A objeção de consciência, ou a escusa de consciência, é a recusa de cumprir uma obrigação civil a todos imposta em razão da sua crença religiosa. O direito de recusa de cumprimento desta obrigação em razão de convicção religiosa, política ou filosófica está garantido constitucionalmente desde que esta objeção de consciência coincida com uma contrapartida. Então, o objetor, aquele que alega escusa de consciência para não cumprir uma obrigação, ele precisa cumprir esta obrigação de forma alternativa. É uma forma de resistência constitucional ao cumprimento de uma obrigação, mas que exige uma contrapartida do objetor. Então, ele não cumpre em razão da sua religião, mas ele tem que cumprir de outra forma. Ele não pode deixar de cumprir aquela obrigação. Isso é prestação alternativa garantida a indivíduos que alegam objeção de consciência religiosa, filosófica ou política, e essa prestação alternativa está garantida lá na parte final do inciso 8º do artigo 5º da Constituição Federal. Então, eu falei que eu me encaminharia para o final, e até já me adiantei, sobre quais os limites para o exercício da liberdade religiosa. E dando aqui alguns exemplos. Tá? Então, o Estado brasileiro ele não vai tolerar uma prática religiosa que viole a saúde das pessoas. Quer dizer, a liberdade religiosa está garantida, mas ela não pode violar saúde, ela não pode violar a ordem pública e ela não pode violar a segurança pública. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples
não é? Eu me recordo que, quando fui presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB, nós éramos muito consultados, não é, sobre algumas práticas religiosas e a viabilidade, né, delas serem realizadas em alguns espaços. Por exemplo, esse é um clássico exemplo. O que a gente pode fazer num local de internação coletiva como o hospital? O hospital ele tem protocolos, né? Protocolos de segurança à saúde, né? Protocolos de, enfim, a questão da insalubridade. Né? Existem protocolos de segurança no hospital para salvaguardar a saúde. Né? Existem indivíduos com problemas respiratórios, existem indivíduos com outras, não é, enfermidades, e um líder religioso nos procurou porque ele foi impedido de realizar um ritual religioso dentro do quarto de um hospital, que consistia na queima de ervas dentro de um quarto de hospital. Né? O indivíduo foi impedido e ele entendeu que a liberdade religiosa dele foi violada e que o artigo 7º foi desrespeitado, desculpa, o inciso 7º do artigo 5º foi desrespeitado, ele não pode prestar assistência religiosa ao seu fiel. E eu tive que esclarecer, não é, que o hospital tem protocolos de segurança à saúde e que essa queima de ervas dentro de um quarto de hospital, ele pode comprometer não só a saúde daquele religioso, mas de outros pacientes que estão ali internados. Então, veja, qualquer exercício de um direito de propriedade, ele tem limites? Claro que tem. Não é porque eu sou dono que eu posso usar, fruir e gozar da minha propriedade violando o direito dos outros. Não é porque eu sou dono que eu vou desrespeitar, por exemplo, os programas de silêncio urbano, não é? O direito de vizinhança. Não é porque eu sou dono e tenho o direito de propriedade que eu vou desrespeitar a propriedade alheia ou outros direitos de vizinhança. Não é? Então, e aí, finalmente, um outro exemplo aqui relacionado à segurança. A questão dos presídios. Não é que os líderes religiosos eles reivindicam com justiça, não é, a prestação de assistência religiosa para indivíduos que estão internados em presídios. E como fazer isto? Tem que fazer isto garantindo a segurança. A OAB atuou, doutor Orlando, e aí eu já vou encerrando aqui minha participação, nós atuamos no ano de 2010 num caso muito emblemático a esse respeito, né? A Comissão de Liberdade Religiosa. Havia detentas muçulmanas que estavam cumprindo pena no estabelecimento prisional ali, o antigo Carandiru, a penitenciária feminina de São Paulo, não é? E elas estavam reivindicando o cumprimento, não é, de uma obrigação religiosa que era orar ou rezar 5 vezes ao dia, cobertas, né, como manda a sua tradição religiosa. E a direção de segurança do presídio impediu que elas fizessem isso. E esse caso chegou ao OAB e nós fomos até lá para entender qual era o comprometimento da segurança, não é, que poderia ocorrer com aquela prática religiosa. E nós conseguimos sair de lá com uma solução viável que garantia a liberdade religiosa das presas para fazerem as suas preces 5 vezes ao dia cobertas, sem comprometer a segurança delas próprias e das outras detentas. Então, eu estou contando isso para a gente entender que o direito ele é um sistema harmônico. O direito, ele precisa assim, os direitos precisam conviver. É isso que eu quero falar.
Os direitos precisam conviver, e conviver harmonicamente. Eu defendo a não existência de hierarquia de direitos, né? Eu defendo a coexistência dos direitos, e não a hierarquia ou a supremacia de um direito sobre o outro. Pode haver a prevalência de um direito sobre o outro, num caso específico, mas não que haja supremacia de direitos e hierarquia de direitos, né? Então, eu defendo que os direitos precisam se harmonizar, não é, para que um direito não viole o outro, especialmente que o exercício de um direito não viole a dignidade humana. Então, eu fico à disposição agora, doutor Orlando, a partir dessas primeiras, intervenções sobre o direito à liberdade religiosa no contexto dos direitos humanos, não é? E aí eu tentei demonstrar que, além da universalidade desse direito, para nós brasileiros, ele está positivado. Ele é um direito fundamental que o Brasil elegeu como sendo caro à promoção da dignidade humana, que é um pilar, não é? É um fundamento do Estado brasileiro a promoção da dignidade humana. Então, eu agradeço e fico à disposição, caso haja, só para esclarecer esse caso do STF, a semana passada, que foi histórico para o Brasil. Foi a primeira vez que o STF enfrentou o cumprimento da prestação alternativa em razão de dias de guarda. Dia de guarda religiosa. Religiosos que não podem cumprir obrigações seculares no seu dia de guarda religiosa, o STF entendeu, por maioria de votos, apenas 2 votos contrários, de que o religioso tem direito a não violar sua consciência e que o Estado deve, dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, oferecer a prestação alternativa em razão de crença para que o religioso não viole a sua crença e a sua consciência religiosa. Eu encerro aqui por hora, me coloco à disposição caso haja alguma questão aí a ser colocada. Doutora Damares, obrigado pelas suas palavras iniciais. Trouxe aqui breves apontamentos, porém profundos apontamentos, com muita didática, uma grande professora, uma grande jurista, conhecedora e apaixonada pelo tema, como todos nós sabemos, esteve lá presidindo a comissão, criou toda essa história que nós temos na Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo. Parabéns pela sua apresentação, trouxe luzes aqui a vários temas, nos esclareceu a proteção constitucional sobre o enfoque dos direitos humanos em relação à liberdade religiosa, inclusive trouxe a proteção internacional também, apontando aqui o Pacto de São José da Costa Rica. E antes de passar aqui para o nosso querido doutor Samuel fazer alguns apontamentos, eu queria saudar o nobre doutor Marcos, que está aqui conosco também acompanhando, e o doutor Nivaldo, que fazem parte da equipe da doutora Damares Moura, nossa deputada estadual por São Paulo. Sejam bem-vindos aqui, doutor Marcos, doutor Nivaldo. Também, deputada, deixa eu ver aqui, tem 2 questões, salvo engano. Eu vou pedir para que a senhora contemple aqui o nosso público que nos acompanha. Deixa eu ver aqui. A Elaine Cristina, doutora, diz o seguinte: doutora, é legítimo o culto dentro do transporte público? A senhora pode comentar sobre isso? Essa pergunta é muito boa. Agradecer a Elaine Cristina a oportunidade de tratar desse assunto. Você sabe, doutor Orlando, que quando nós fundamos a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB, a primeira questão que nos chegou foi exatamente sobre culto ou uma pregação religiosa dentro dos vagões dos trens da CTPM. Bem, naquele momento, e isso foi há 12 anos atrás, né, nós ainda estávamos nos debruçando sobre questões tão polêmicas quanto esta. Hoje, eu tenho uma convicção,
embora naquele momento eu já tenha me manifestado nesse sentido, de que há uma diferenciação entre espaço público aberto e espaço público fechado. Então, veja, aí eu vou ser bem pragmática aqui. Fazer uma pregação religiosa numa praça pública, eu até me manifestei contrária à decisão da juíza que mandou, que praticamente foi uma detenção, né, de um pastor evangélico que estava fazendo um culto ali em frente ao fórum. Ela achou que estava fazendo muito barulho, não é? E esse pastor foi parar na delegacia. Vamos lá. O espaço público aberto é o espaço do povo. É o espaço do povo. Eu posso pegar o meu livro sagrado, seja ele qual for, a Bíblia, a Torá, o Alcorão e tantos outros, não é? Abri-lo livremente numa praça pública para fazer uma pregação religiosa. O que eu não posso, no espaço público aberto, mesmo no Estado laico, veja bem, mesmo no Estado laico, o que eu não posso é, através daquela manifestação religiosa no espaço público, não é comprometer ordem, segurança e saúde. Vamos lá, a gente mantém sempre essa baliza. Ordem, segurança e saúde. Agora, o espaço público fechado, e aí a gente está falando dos mais diversos espaços públicos fechados, inclusive os vagões de um trem ou de um metrô. Nesse caso, e aconteceu em São Paulo, não é? Exatamente naquele ano, um grupo religioso fez ali uma manifestação religiosa dentro de um vagão do trem. Tocou, cantou, orou, leu a Bíblia, e eles foram expulsos do vagão pelos seguranças, não é, ali do trem, não é? Eles foram expulsos de forma violenta. Vamos lá. É uma situação delicada, mas eu vou apresentar a minha opinião, que eu tenho defendido todos esses anos. No espaço público fechado, se há uma concordância de todos que estão dentro do vagão, vamos lá, as pessoas dizem assim, doutor Orlando, não, nós queremos ouvir a música. Está todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. Nós queremos ouvir a pregação religiosa. Se existe uma concordância de todos, eu não vejo nenhum impedimento que aquela manifestação religiosa ocorra, mesmo dentro de um espaço público fechado. Agora, se existe um passageiro que diga, não, eu não quero, eu paguei para estar aqui dentro do vagão, eu não quero nenhuma atividade religiosa aqui. Eu entendo que os religiosos podem ser convidados a se retirar. Não podem ser expulsos com cacetete e com violência. Não é porque aquela prática religiosa e expulsá-los com violência não é uma conduta desproporcional, né? Incompatível com o que eles estão fazendo ali. Então, eu acho que a gente tem que considerar sempre isso. O espaço público fechado, é complicado você fazer um culto religioso ali dentro, não é? Sem que haja a concordância de todos os que estão ali. E há quem defenda que não pode de jeito nenhum. Se o espaço público é fechado, não pode. Agora, o espaço público aberto, desde que não viole saúde, segurança e ordem pública, eu defendo que as pessoas podem se manifestar nestes espaços sem qualquer embaraço. Não sei se eu fui clara. Claro, foi sim, deputada. Foi sim. A Elaine Cristina deve estar satisfeita aqui conosco. Aliás, a audiência está altíssima aqui, doutora. Nós temos aqui várias pessoas assistindo. Obrigado pela presença de todos vocês. Temos aqui a Esther, que fala diretamente de Itacoatiara, do Amazonas, doutora. Olha só, obrigado pela audiência, Esther.
Temos aqui também muitos elogios à senhora, felicitando aqui a nossa secretária-geral da comissão, doutora Maria Alessia, mandando um grande abraço para a senhora. Temos aqui também a Alzileia da Bahia. Obrigado, Alzileia. Olha aí, deputada. Mais uma aqui, ó. Mandando um abraço para a senhora, parabenizando-a. Antes de passar aqui para o nosso querido doutor Samuel, deixa eu ver, tem mais uma questão aqui. A Elaine mandou mais uma questão aqui que eu acho que é bem interessante, deputada. Olha só, gostaria de saber como é visto a questão de racismo religioso. Digo racismo, pois não percebo a mesma perseguição a outras religiões, a não ser as religiões de berço africano. A senhora pode comentar sobre isso, deputada? Olha só, doutor Orlando e Elaine, essa expressão racismo religioso, ela foi cunhada a partir, não é, de um contexto, e aí está correta a avaliação da doutora Elaine Cristina, ela foi cunhada a partir de um contexto de perseguição às religiões dos negros, ou trazidas pelos negros. Né? Por isso que eu digo que a questão racial, ela tem sim um recorte relacionado à intolerância religiosa. Né? E aí eu vou fazer um breve resgate histórico aqui. Né? Lá no Brasil, eu falo que a intolerância religiosa nos acompanha desde o Brasil colônia, né? Quando os próprios nativos foram obrigados a se converterem a uma religião que não era a deles, sem que lhes fosse dado o direito de escolher. Não é? Mesmo a primeira Constituição brasileira de 1824, ela garantiu liberdade de crença, mas não garantiu liberdade de culto. Não é? Só a partir da República, e mesmo na República, nós tivemos intensa perseguição religiosa no Brasil a protestantes, né? Tivemos perseguição religiosa a espíritas, mas sempre a maior perseguição religiosa, e ainda hoje, 71% da intolerância religiosa no Brasil é endereçada às religiões de matrizes africanas, não é? A gente não pode desprezar ou não reconhecer este recorte do racismo que diz respeito à intolerância religiosa. É uma conjugação, desculpa usar a palavra assim, é um pacote, doutor Orlando. Não é? O racismo, junto com ele, vem a intolerância religiosa às religiões trazidas pelos negros, não é? Que hoje são chamadas aqui de afro-brasileiras, religiões afro-brasileiras. Não é? Portanto, embora eu pessoalmente não empregue a expressão racismo religioso, mas ela foi cunhada exatamente como resultado de uma perseguição religiosa às religiões de matriz africanas. E, portanto, o racismo ele está associado ou tem este recorte que legitima para muitos expoentes, não é, a expressão racismo religioso, que tem este fundamento, que é esse alto percentual de perseguição religiosa ainda atualmente sofrida pelas religiões de matrizes africanas. Muito bem, deputada. E é importantíssimo a senhora fazer essa acentuação, realmente, porque o direito de crença, né, que vem da acreditação, que vem do acreditar, do crer, e o direito de culto, que é o de direito a se reunir, o direito de reunião, são coisas absolutamente diversas, né? Um não acompanhou o outro ao mesmo tempo que foi efetivado o direito. Então, isso é interessantíssimo também, essa abordagem. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. Mandar um abraço para o doutor Robson Moraes, que entrou aqui também. Seja bem-vindo. O Denilson Valeriano, ele está na senha da Esther.
Eu falei Esther, mas é o Denilson Valeriano, conselheiro tutelar. Legal, Denilson. Aí ele diz aqui também, o Denilson está falando em relação até quando vai ser efetivado, né? Está na Carta Magna o direito à religião, mas quando de fato será efetivado como direito constitucional, sendo respeitado, né? Eu acho que a senhora já fez um apanhado sobre isso, mas pode também acrescentar, se quiser, por favor. Pode repetir, por favor, a questão, doutor Orlando? O Denilson Valeriano, eu acho que está meio instável aqui o meu sinal. O Denilson Valeriano, ele disse que quando de fato o direito constitucional à religião será efetivado, né? Pois que já consta da nossa Carta Magna há muito tempo, só que de fato o direito constitucional à religião não foi ainda efetivamente respeitado e posto à prática. Eu concordo plenamente com o que ele colocou aí agora. Eu concordo lamentando, não é, que nós tenhamos garantido o direito à liberdade religiosa de uma forma principiológica na Constituição. E agora eu tenho a honra, viu, doutor Orlando? Eu não posso deixar de fazer o meu comercial, não é? Na semana passada, num dia histórico para a Assembleia Legislativa de São Paulo, foi aprovado o PL 854, de minha autoria, não é, que institui a Lei Estadual de Liberdade Religiosa no Estado de São Paulo. Não é? É o primeiro estatuto da liberdade religiosa aprovado no Brasil. Não é? E aí alguém fala assim, mas você criou direito novo? Não. É exatamente em função da resistência, não é, a efetivação que o doutor Edilson apresentou agora, de um direito constitucional, que nós tivemos que regulamentar o exercício. Então, eu não crio direito novo. Eu estou criando uma legislação ordinária, adicional, para garantir o exercício. Quer dizer, é inacreditável a gente ter que construir uma legislação, não é, que garanta o exercício de um direito constitucional. Porque o direito constitucional, inclusive com base no parágrafo 1º do artigo 5º, os direitos fundamentais ou as liberdades e garantias individuais, elas têm aplicação imediata. Elas têm aplicação imediata, elas são auto-aplicáveis. Quer dizer, nem carece de regulamentação, e ainda que careçam, o indivíduo não pode sofrer o ônus de não ter acesso a um direito porque ele não está regulamentado. Se ele é um direito fundamental, ele tem aplicação imediata, ele é auto-aplicável. Está lá no parágrafo 1º do artigo 5º. Não é? Por outro lado, exatamente em virtude do que o doutor Edilson colocou, não é? Nós, aqui em São Paulo, eu propus um projeto de lei que já foi aprovado, é um marco histórico para a liberdade religiosa no Brasil e no mundo. Não é pretensão da minha parte, é porque a gente estuda o tema há 20 anos. A gente sabe que não existe uma legislação com essa amplitude e com esse nível de inclusão. Né? Para nós tentarmos, doutor Orlando e doutor Edilson, dar efetividade ao direito à liberdade religiosa, que é constantemente violado. Ele é constantemente embaraçado, ele é constantemente retirado, impedido, violado. Né? Então, eu não sei quando, doutor Edilson, a pergunta dele foi essa. Né? Quando é que nós vamos conseguir dar efetividade ao direito à liberdade religiosa? Eu não sei quando vai ser. Eu só sei de uma coisa. Eu não me cansarei, um dia sequer, de continuar lutando para que nós não tenhamos mais violações à liberdade religiosa das pessoas. E aí, quem sou eu, não é? Mas eu queria lembrar Martin Luther King, quando ele dizia que tinha um sonho, não é? Ele tinha um sonho de que as pessoas não fossem avaliadas pela cor da sua pele, e tantas outras coisas que ele disse naquele célebre discurso ali, na escadaria, né, do Memorial Lincoln, que, aliás, eu estive lá
e estive lá até com reverência, não é, aquele lugar onde Martin Luther King proferiu aquele discurso extraordinário, não é? E ele falava sobre liberdade. Eu fico arrepiada só de falar. Martin Luther King, naquele discurso, ele dizia que sonhava com um dia em que a liberdade escorresse como uma enxurrada, montanha abaixo, né? Que ela fosse realmente abundante, que ela fosse fluida e que ela fosse para todos. Então, eu também tenho esse sonho. A única forma que eu tenho, não é, de buscar realizar este sonho é não parar de defender a liberdade religiosa, não é? E lutar hoje com as armas que eu tenho, que é no parlamento, para dar efetividade a esse direito. Nós temos esse sonho, né, deputada? Esse sonho é nosso, de ver a efetividade concreta de todas as liberdades, né? Justamente é dessa falta de efetividade daquilo que está cravado na Carta Constitucional, lá no artigo 5º, como a senhora nos ensinou muito bem, é que nasce a necessidade, por exemplo, da senhora promover uma lei estadual para, então, que a liberdade religiosa seja efetivamente reconhecida, nem que seja, pelo menos, no âmbito estadual, no âmbito de um único estado. Então, parabéns pela sua iniciativa, parabéns pelo seu projeto. Eu tenho certeza que todos nós ganhamos com isso, a sociedade, as instituições constituídas, todas as nomenclaturas religiosas, não é para A, nem para B, nem para C, eu gosto sempre de frisar isso, é a liberdade religiosa como um todo, tá? E só para complementar aqui, deputada, a Elaine, ela diz o seguinte, que, voltando à questão do racismo religioso, ela diz o seguinte, que se utilizam, né, daquela questão do sacrifício dos animais justamente como pano de fundo para poder promover essa perseguição religiosa às entidades de matrizes africanas, né, como a senhora já discorreu aqui. Então, isso é muito triste, isso é lamentável, e a gente tem que realmente não só sonhar e buscar a efetivação desse sonho, como a senhora muito bem vem fazendo, e agora, pela aprovação do PL 854 no Estado de São Paulo, vai caminhar a passos largos para que isso ocorra. Enquanto eu vejo as outras... Pois não. Doutor Orlando, só para complementar esse registro aí da doutora Elaine, não é? A questão do sacrifício ou abate religioso, não é? Ele já foi reconhecido, primeiro pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, reconheceu a constitucionalidade do abate religioso, naturalmente, e aí eu sempre retorno à questão que um direito não pode violar outros, o exercício de um direito não pode violar outros direitos, né? E, naturalmente, garantida aí a lei de proteção animal, né? Os princípios da proteção, da não crueldade, não é? Do não maus tratos, né? Garantidos estes princípios, o abate religioso ele foi considerado constitucional e agora pelo STF, né? O STF já assentou a constitucionalidade do abate religioso. Precisa mais, quer dizer, entrou um pouco de interferência agora na fala da deputada. Ela está voltando de viagem, de vários compromissos. Está voltando a fala da deputada. Enquanto isso, deixa eu fazer alguns comentários aqui. O pessoal está participando muito do nosso evento, vários comentários, várias perguntas. Doutor Orlando, está conseguindo me ouvir? Voltou. A fala da senhora voltou, deputada. Pode prosseguir, por favor. Muitos comentários positivos aqui, parabenizando a senhora. Pode continuar, por favor.
Ao vivo, pessoal, é assim mesmo. É assim mesmo. A deputada está aqui nos ajudando, doando o seu tempo aqui mais uma vez para esse evento. Ao vivo é assim mesmo, ela está saindo de um compromisso, mesmo assim, resolveu nos atender, nos colocou na agenda dela, mas é ao vivo, a internet, com chuva, faz parte. Enquanto isso, enquanto a deputada retorna, eu vou passar a palavra, então, para o doutor Samuel, para que ele traga aqui algumas considerações acerca do tema, como presidente dessa digníssima comissão da OAB do Estado de São Paulo, que está já nessa toada, nessa luta pelo direito à liberdade religiosa há muito tempo. É uma pessoa que, além de ser um grande advogado, também conhece profundamente sobre essa temática religiosa, não só da parte jurídica, mas da temática religiosa, um estudioso do tema. Então, por favor, doutor Samuel Gomes, presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, traga aqui os apontamentos que Vossa Excelência pode nos brindar aqui em relação ao tema, por favor. Muito bem, muito obrigado. É sempre uma alegria ouvir a doutora Damares, que tem a vida na liberdade religiosa, né? A liberdade religiosa é a missão da vida dela e nós sentimos isso, quem convive com ela sabe, né? Eu, na realidade, eu não quero estender na questão acadêmica do tema, nem na questão teórica. Eu queria, se me permitir, doutor Orlando, comentar um pouco sobre o trabalho da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa que a OAB mantém, e eu tive a honra de ser o sucessor na presidência dessa comissão, da doutora Damares Moura, que fez um trabalho de excelência no período longo, inclusive, que ela esteve à frente da comissão. A comissão ela realiza, né, nos tempos antigos, né, ela sempre realizava eventos presenciais com um bom fluxo de participantes, né? Eu presenciei como colaborador da gestão da doutora Damares centenas de eventos, seminários, simpósios, fóruns sobre liberdade religiosa. Por quê? A comissão entendeu, já naquele então, há 10, 15 anos atrás, que precisava fazer um trabalho de sensibilização junto à sociedade, né? de convencimento de autoridades, de pessoas. E hoje nós estamos colhendo os frutos de um trabalho pensado e realizado lá atrás. Então, a própria elaboração do projeto de lei 854 é uma consequência, é um sonho que a deputada carregava naquele passado, né? No qual ela era presidente, e a extensão desse trabalho foi esse PL, né? que é bem completo, tem 83 artigos e é realmente uma obra primorosa. Foi para a sanção do governador, estamos aguardando a sanção, e a deputada Damares Moura tem sido essa liderança incansável na defesa, proteção e promoção da liberdade religiosa. A comissão também se deu ao objetivo, né, de constituir uma cartilha chamada Liberdade Religiosa Conceitos, e hoje ela está, dado a nova realidade que estamos vivendo, está realizando eventos nessa forma virtual, nessa forma de lives, nessa forma de webinar, e tem sido um grande sucesso. Inclusive, nós temos aí
grandes palestrantes que cooperam, que participam desse nosso processo. Então, eu gostaria de fazer esse apontamento e fazer uma pergunta que surgiu aqui para a doutora Damares. Pode ser, doutor Orlando? Claro, sem dúvida. Eu não sei se a deputada já está conosco. Surgiu aqui que é bem interessante, ela está conosco já. Já está conosco a deputada. Por favor, doutor Samuel. A pergunta é o seguinte, infelizmente a pessoa não se identificou, né? Mas ela pergunta o seguinte, até que ponto a imunidade tributária das entidades religiosas não compromete a liberdade religiosa no sentido de que a religião mais poderosa economicamente passe a se impor sobre as outras a partir do fato de se tornarem grandes empresas que visam lucro e se comportam em relação às outras como concorrentes. Então, deputada, é uma preocupação com a imunidade tributária das igrejas. Por favor, deputada, nos ouve? Essa é muito boa. Oi, doutor Orlando, o senhor está me ouvindo? Sim, deputada. Está me ouvindo, doutor Orlando? Pode seguir, está melhorando, pode seguir. Devagarzinho está melhorando, pode seguir. Já vai voltar. Doutor Orlando? Pode falar, deputada. Essa pergunta é muito boa, muito interessante mesmo. A deputada está equalizando o som. Já vai entrar, já está voltando o som, deputada. Pode seguir. Vocês estão me ouvindo agora? Pode seguir. Ah, tá. Oi, vocês me ouvem? Sim, deputada, pode seguir. Alô, pode seguir. Olha, essa pergunta é muito... Me ouve, doutor Orlando? Olha só, essa pergunta é muito boa. E ela me preocupa muito, não é? Porque, veja, a imunidade, ela não pode estar limitada a práticas de grupos religiosos, não é? Que estejam usufruindo deste direito de forma ilícita ou inadequada. O que eu estou querendo dizer com isso? A imunidade é um direito constitucional. É um direito constitucional. E nós não vamos recuar de um direito constitucional porque existem grupos religiosos que exercem este direito, né, para benefício próprio de indivíduos e de líderes religiosos. Esse é um ponto. Né, porque eu fico muito preocupada, doutor Orlando, quando a gente percebe que, em virtude de grupos religiosos que estão abusando do direito à imunidade, que é um direito constitucional, comprometam outros grupos religiosos que exercem esse direito de forma justa, de forma lícita e de forma adequada. Esse é um ponto. Eu me preocupo muito que comportamentos inadequados comprometam um direito que é constitucional. Não podemos recuar dele. O que nós temos que fazer, se for o caso, e aí cabe ao Ministério Público, não é? Não cabe a nós, cabe ao Ministério Público. Se houver uma denúncia de um grupo religioso, não é, que está se comportando de forma ilícita, ou usufruindo de um direito constitucional, abusando deste direito, abusando dos fiéis, não é? Aí ele deverá ser investigado e, se for o caso, se for constatado este abuso, não é? Que ele responda pela prática
individualizada. Né? Não podemos agora comprometer um direito constitucional em razão de grupos religiosos que agem de forma abusiva. Eu quero que esta atribuição para investigar e, se for o caso, punir, que caiba às autoridades competentes. Os religiosos precisam continuar usufruindo do direito constitucional à imunidade tributária. Excelente, doutor, excelente colocação. É aquele seguinte brocardo que a gente fala, né? Não dá para jogar água suja fora da bacia com a criança dentro, né? Não é por causa de alguns malfeitores, de repente, que possam haver, que a gente possa, então, que a gente retire o direito constitucional que aqueles que estiverem realmente capacitados a isso tenham que receber. Então, excelentes colocações. Deixa eu ver aqui, deputada, já estamos caminhando para o final, já tomamos aqui o precioso tempo da senhora demais. Muitas pessoas aqui. Não, está ótimo, doutor Orlando. Tá ótimo. Eu estou tranquila, tá? Eu sei que estamos tendo uma estabilidade porque eu estou na serra, tá? Mas eu acho que melhorou um pouco agora. Não tem problema, deputada, não tem problema. Só de tê-la aqui já é uma honra muito grande a senhora dispor do seu tempo para nós, para nos fazer aqui essa excelente palestra, essa excelente exposição, que eu não tenho dúvida que a gente vai ter que repetir em 2021, sobretudo pelo PL 854, que vai se efetivar, e a gente vai ver a decorrência de tudo isso, também outras questões que estão sendo discutidas. Logo, logo a gente vai retomar esse tema, porque só pela participação das pessoas aqui, nós precisaremos abordar depois, dando seguimento a tudo que foi dito aqui. Deputada, eu não vou me alongar mais, muitas pessoas aqui mandando um abraço, agradecendo a senhora, muito boa palestra, todos aqui dando felicitações à senhora, agradecendo o evento, obrigado por todos que estão aqui fazendo comentários, colocando perguntas. E aproveitem mesmo, né? Com a deputada Damares aqui, não é sempre que a gente tem essa oportunidade, então aproveitem bastante mesmo. Deputada, eu vou pedir para que a senhora faça as suas considerações finais para a gente caminhar para o fim, por gentileza. A deputada caiu, já ela retorna para a nossa sala virtual. Como ela disse, ela está na Serra, está voltando de um compromisso de viagem do seu mandato. Então, já ela retoma aqui para falar conosco. Doutor Samuel, faça então o senhor as suas considerações finais, por gentileza. O senhor está sem som? Muito bem. Eu quero lembrar aqui um pensamento de Sêneca. Sêneca viveu do ano 4 a.C. ao ano 65 depois de Cristo. E, dentre outros pensamentos de Sêneca, há um que eu aprecio muito, que diz o seguinte: não é porque as coisas são difíceis que nós não ousamos, é porque nós não ousamos que elas são difíceis. Defender a liberdade religiosa, promover e proteger a liberdade religiosa, não é uma coisa natural, não é algo popular, não é algo que a maioria das pessoas entendem. Pelo contrário, né, há uma escassez de entendimento sobre o que vem a ser a liberdade religiosa, mas nós entendemos que fizemos a escolha certa. A doutora Damares, o grupo que nós atuamos, nós escolhemos defender esse bem jurídico tão importante, tão fundamental, e nós agradecemos a oportunidade, doutor Orlando, de aqui na sua comissão termos essa parceria e tratarmos essa questão de forma tão autêntica e tão positiva. Eu quero aproveitar e dizer que na próxima semana, no dia 8, na terça-feira, daqui uma semana,
nós teremos também um grande evento, uma grande webinar de liberdade religiosa. Todos estão convidados, será exatamente nesse mesmo horário, das 17 horas, para tratar de um assunto tão bom e tão especial como o de hoje. E nós agradecemos a oportunidade de participar e de poder compartilhar um pouco o trabalho da nossa comissão em parceria com a Comissão de Relacionamento com o Poder Legislativo. Então, doutor Orlando, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela condição oferecida e pelo convite à doutora Damares de estar conosco compartilhando aí seus conhecimentos tão grandiosos sobre liberdade religiosa. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Samuel. Eu peço a vocês que não saiam da sala ainda, que a deputada já está retomando para fazer as considerações finais dela. Mas antes disso, doutor Samuel, fale aqui para o nosso público como que eles podem participar da sua comissão. Se é só para advogados, como que eles fazem para se inscrever, como que eles têm acesso à sua comissão. Por gentileza, a comissão que Vossa Excelência preside. A Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, ela é aberta a todos, a advogados e a colaboradores que têm amor pelo tema, embora não sejam advogados, mas gostam de militar na área, né? E você pode mandar um e-mail para liberdadereligiosa@oabsp.org.br, tá? liberdadereligiosa@oabsp.org.br. Também, se você tiver alguma dificuldade nesse e-mail institucional, pode também mandar, anota aí o meu e-mail particular, que é samuelluz@liberdadereligiosa.com. Então, samuelluz@liberdadereligiosa.com. Qualquer um dos dois e-mails vai chegar ali a sua solicitação e será, então, direcionado à diretoria da OAB para a efetivação da nomeação. Excelente, doutor Samuel. A sua comissão também, como a nossa, ela está relacionada lá no cardápio da OAB, do site da OAB, ali no link da comissão no link das comissões, né? Tem a relação ali de todas as comissões. Também você pode acessar pelo link das comissões, que vai chegar o cadastro. Tem o preenchimento lá do cadastro também, que aí pode participar, né? Isso, a nossa comissão também... oabsp.org.br e entra lá onde tem as comissões, entra no link da liberdade religiosa. Perfeito, doutor Samuel. Se o senhor puder, digita o e-mail aqui no chat, digita o e-mail que o senhor falou aqui no chat, que aí o pessoal já pega também e já faz aqui o registro, já grava aqui o e-mail. Ok. Mas pessoal fazendo comentários aqui também. E a nossa comissão de relações com o Poder Legislativo do Estado de São Paulo e também do município de São Paulo está à disposição para a participação de todos vocês. Nós temos vários membros que participam da nossa comissão, alguns membros atuam na Assembleia Legislativa, outros atuam na Câmara Municipal, alguns atuam nas duas casas, fazendo o acompanhamento de todo o trabalho legislativo das duas casas legislativas, tanto do Estado, a Assembleia, quanto aqui do município de São Paulo, a Câmara Municipal. A gente acompanha o funcionamento dos principais temas, aqueles temas mais candentes do momento, e também as reuniões com o presidente das casas legislativas, as reuniões com os presidentes da Comissão de Constituição e Justiça, e acompanhando todo o trâmite. Para você que não tem muita similaridade com o tema,
o legislativo ele tem um procedimento para aprovar as leis, tanto do Estado quanto do município. Então, esse procedimento ele passa, inicialmente, todos os projetos pela Comissão de Constituição e Justiça, para verificar, então, a sua legalidade, se está em conformidade com a regra jurídica, e aí ele vai para a sua comissão afeta para dar seguimento, fazendo, então, as outras análises, a fim de serem aprovados o seu prosseguimento ou não. Por exemplo, se há uma matéria tributária, ele passa aqui primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, aí ele vai depois para a Comissão de Finanças, por exemplo, né? Se há um tema relativo ao meio ambiente, primeiro ele entra também aqui na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Câmara, e depois vai para a Comissão do Meio Ambiente. Então, todos os processos eles têm um procedimento. A nossa atividade, a nossa atuação é justamente no acompanhamento de todo esse desenrolar, né, junto aos vereadores, junto aos deputados, para que, no primeiro momento, seja observado a legalidade daquilo que está sendo feito. A OAB tem essa função de acompanhar o funcionamento dentro da legalidade mais rigorosa possível, para, então, que os projetos sejam aprovados e depois não sejam derrubados por conta de algum vício do procedimento legislativo. De tal forma, a nossa atuação ela é dentro da casa, como também fora da casa legislativa, né? Os acompanhamentos virtuais, as transmissões das comissões são feitas virtualmente, temos reuniões externas também que a gente acompanha. Então, existem temas que são afetos à advocacia, que a gente acompanha, e outros temas, grandes temas, que são direcionados exclusivamente ao funcionamento da cidadania, algo que vai modificar, por exemplo, no ano que vem nós teremos a discussão sobre o plano diretor da cidade de São Paulo, que aí passa prioritariamente na CCJ, depois vai para a Comissão de Urbanismo e várias outras comissões, Direito Urbanístico e várias outras comissões. Então, a gente acompanha tudo isso para que a gente tenha, então, condições de aproximar o povo, o cidadão, a cidadania do legislativo, buscando ali um bom funcionamento, buscando um bom resultado para o destinatário final, que é o povo, aquele que instituiu o legislador para fazer as leis em seu nome. Então, você que tem interesse por matérias do Legislativo, por funcionamento da Câmara Municipal, por funcionamento da Assembleia Legislativa, e aí também a gente atua em conversa, em aproximação, em reuniões com vários outros órgãos, Prefeitura, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, várias outras empresas públicas, né? Tudo aquilo que envolve o Legislativo. Então, você que tiver interesse nisso, pode procurar a nossa comissão lá no site da OAB, tem o link das comissões, e ali você entra, tem várias comissões, você vai até a Comissão de Relações com o Poder Legislativo, e lá tem o link de inscrição. Você vai preencher, vai mandar todo o seu material, e a nossa secretária-geral da comissão, a doutora Maria Alessia, vai fazer todos os encaminhamentos necessários para que você possa ser admitido e vir fazer parte do nosso corpo aqui de trabalho. Lembrando que não é restrito só para advogados, tá? Nós temos engenheiros, temos urbanistas, temos pessoas sem formação superior, tá? Isso não é problema. O mais interessante é o seguinte, a pessoa ter aderência e ter tempo para se dedicar, né, nessas atividades em relação ao legislativo. Esse é o foco primordial para a gente na nossa Comissão de Relações com o Poder Legislativo. A deputada não conseguiu entrar, deixa eu ver aqui. Bom, a palestra da deputada foi absolutamente satisfatória, trouxe luzes aqui, trouxe informações relevantíssimas, nos ensinou mais uma vez, nos brindou mais uma vez aqui com o belo trabalho que ela vem fazendo já há muito tempo. Então, eu queria pedir para você que depois, se puder, compartilhe essa transmissão, essa aula vai ficar gravada, se você puder compartilhar depois, salvar o link para mandar para outras pessoas, para você também rever posteriormente, e passar esse convite que eu fiz agora para outras pessoas que você possa saber que elas tenham afeto ao tema do Poder Legislativo, gostariam de participar do Poder Legislativo. Sim, vai ficar gravada lá no YouTube da OAB. A OAB tem o YouTube,
que é da Comissão de Cultura e Eventos, fica tudo relacionado lá no YouTube da OAB em Cultura e Eventos. Vocês terão a disponibilidade de rever, ou salvar a palestra, compartilhar, fazer tudo o que vocês quiserem. Deixa eu ver aqui, a Cristina está fazendo um comentário, o e-mail está aqui em cima, Cristina, Samuel Luz, @liberdade religiosa, Samuel Luz, deixa eu ver aqui se eu coloco ele aqui embaixo, o e-mail do Dr. Samuel Luz, @liberdadereligiosa.com, é o e-mail onde ele pega as informações, e o meu e-mail também aqui, para quem quiser uma informação sobre a nossa comissão, também vou mandar o meu e-mail pessoal, vocês fiquem à vontade para nos procurar, mandar o meu do Hotmail, esse é o que eu mais uso, pessoal, por favor, entre em contato, ou também nas redes sociais você me encontra, no Instagram, estamos à disposição. A deputada, infelizmente, deixa eu ver aqui, a deputada não vai conseguir entrar, nós estamos aqui avançando na hora, eu queria agradecer. Ah, Esther, certificado, viu? Você preencheu? Se não preencheu, preenche lá. Tem o certificado de participação, tem o link, tá? Precisa fazer o preenchimento daquelas informações para que, então, eles possam enviar para o seu e-mail o certificado de participação. A Comissão de Cultura e Eventos da OAB, ela envia diretamente no e-mail de vocês o certificado de participação daqueles que fizeram a inscrição. Quem não fez, vai lá, corre lá e faça novamente. Então, meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês. Pois não? Licença, doutor. Só passar algumas instruções. Os certificados são para as pessoas a Danila, que assistiram. Da comissão. Os certificados são para as pessoas que assistiram o evento e que adentraram a plataforma do Zoom com o nome completo, tá? Quem não entrou nesses últimos minutos pode sair, que depois a gente avalia os dois nomes. Tem que voltar para a plataforma com o nome completo, conforme as instruções que estão na descrição do Simpla. Ah, então tá bom. Tem as informações lá, né, Danila? A Danila, que é a da Comissão de Cultura, que está aqui nos dando suporte. Ela lá no Simpla, no link da inscrição, tem todas as informações. Correto. Danila, da Secretaria das Comissões. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado por enquanto. Em nome do presidente Caio da OAB São Paulo, do Dr. Ricardo Toledo, vice-presidente, em nome da nossa Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado de São Paulo, eu quero aqui deixar um forte abraço a todos vocês. Obrigado pela participação. Obrigado por aqueles que estão aqui, aqueles que por aqui passaram. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Valeu. Espero vocês no próximo evento. Até mais. Tchau, tchau.